E a gente vai conversar agora com o prefeito de Lajeado, que hoje não está no estúdio, está na estrada, mas vai atender a Rádio Independente, como é de costume aí nas sextas-feiras. E como é de costume também, prefeito, a gente sempre tem assuntos variados, não são poucos e importantes. E eu começo justamente pela sua reunião com o governador Eduardo Leite, apresentando o projeto sobre a Central de Polícia, que já falamos em tantas oportunidades aqui, mas dá para dizer que é um feito, né, para Lajeado, para a região, e essa dobradinha Marcelo Calmo, Eduardo Leite, que já funcionou muito bem na gestão passada do governo estadual, começando a nova gestão, mais uma vez, com frutos, com rendimentos. O que a gente pode falar a respeito desse projeto que foi apresentado, o que o governador falou também em relação a tudo isso que está por vir. Tudo bem? Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, bom dia. Tudo bem, Ricardo? Quem tá contigo aí é a Rita? Bom dia. Tudo bom, Rita? Oi, tudo bem contigo? Tudo. Bem, hoje eu estou na estrada porque eu e minha esposa está aqui do lado, a Aline, estão ouvindo vocês também. Nós não deixamos de ser planetários, né? Nós ficamos um período afastado, mas agora, frente a Valentina, está chegando a idade de permissão de poder acompanhar esse evento de repercussão nacional. A gente está indo também porque a Valentina também vai, então, por isso da antecipação da viagem. Sobre o projeto da Central de Polícia, ele iniciou no ano passado, e um grande envolvimento do Estado, da Prefeitura. A Prefeitura contratou o projeto e uma das pautas da reunião com o governador nessa semana foi, inclusive, a possibilidade do município doar esse projeto para que seja referência para outras delegacias do Estado. Então, a gente fica muito feliz também, porque é um reconhecimento para toda a equipe da Secretaria de Planejamento que se dedicou bastante ao projeto, assim como já aconteceu com o Corpo de Bombeiros. Mas aqui o projeto foi elaborado por nós, depois virou referência para o Estado todo. Mas a reunião era importante porque era fundamental a definição do governador sobre alguns pontos. Por exemplo, o município concorda, essas parcerias com o Estado, elas têm dado certo, porque o município sempre se coloca à disposição para estar participando também, para dar contrapartida. E nesse caso da Central de Polícia, o município se coloca à disposição para contrapartida. E, por outro lado, almeja ficar com a área que hoje é utilizada pelas polícias, que é ali lindeira ao Parque dos DIC. Então, na prática, a gente estaria adquirindo aquele valor da área das polícias e esse valor da aquisição ele seria utilizado para a construção da nova sede. Mas há uma divergência de valores da avaliação do Estado com a avaliação do município. Então, era importante levar esses fatos para o governador e a conclusão desse processo ele depende da manifestação da Procuradoria do Estado. Mas eu tenho certeza que, de uma alternativa ou outra, a Central de Polícia, a nova Central de Polícia, eu tenho certeza que ela vai ser construída em Lajeado. E, por outro lado, também, a gente inicia uma conversa com grande probabilidade de ser concretizada também, que é a construção de uma sede própria para o IGP. Já que a gente falou de Central de Polícia, essa é uma outra pauta histórica de Lajeado, e a gente iniciou a apresentação, conversou com o governador também sobre esse ponto, e eu acho que a gente pode ter bons resultados ao longo desse ano aí, também nessa pauta do IGP. E quem olha o projeto, né, a imagem ali que quase hoje em dia consegue se ter a ideia de que é uma foto de tão real que é, mas é um prédio imponente que vamos ter aí no bairro São Cristóvão, quase 3 mil metros quadrados de área construída. Mas eu queria, sobre isso ainda, prefeito, perguntar a respeito de prazos. É muito legal, né, de que o governo do estado está pegando esse projeto como uma referência e levar para outras regiões também para ver se implantam por lá. Mas o que a gente pode falar a respeito de prazos? Quando isso vai se tornar realidade? Quando começa a construção? Quando teremos o funcionamento das delegacias nessa central de polícia? E também a mesma pergunta em relação ao IGP. Bem, sobre a central de polícia, o processo está sendo desenhado para que a licitação ocorra pelo Estado. Então, a gestão desses prazos, a definição
de empresa que vai fazer a construção, ela depende da licitação do Estado. Então, esses dados a gente não tem. A gente trabalha com a data de março para ter finalizado esse trâmite preparatório para oficialmente estar pronto, está indo à licitação. E aí tem os trâmites das licitações e tal. Enfim, eu acredito que até o segundo semestre de 2024 possa estar acontecendo a conclusão da construção, a entrega do centro de polícia e, na pretensão do município, a reversão da área que hoje é utilizada pelas polícias para o município acoplar o Parque do Gic, e aí, tendo essa possibilidade dessa área centralizada, a gente começa a pensar em alternativas do melhor uso dela. O local é o mesmo que sempre foi planejado, né? Ali no cruzamento com a Coelho Neto. Coelho Neto e Fábio Brito de Azambuja, exato. Ali onde era a Praça do Lions, uma praça de muitos anos, mas a partir do momento que a Praça Piraí, o complexo todo ali da Piraí, ele vai se desenvolvendo, vai sendo entregue, a população tem utilizado muito mais o Parque Piraí do que propriamente essa praça. Então, que bom! E ela fica num local muito estratégico de escoamento, tanto para a RS quanto para a BR-386. Então, um local estratégico para a polícia vai ser um grande ganho para a cidade. Prefeito Marcelo, uma outra boa notícia, né, mas agora é mais relacionada à questão turística em relação ao nosso parque histórico, né, pois a Prefeitura de Lajeado publicou no Diário Oficial do município o chamamento público para a proposta de manifestação de interesse, que tem como principal finalidade, claro, obter estudos de viabilidade técnico, econômico, financeiro e jurídico para uma elaboração de um edital de concorrência pública para uma PPP, né, uma parceria público-privada ou concessão de serviços, para que, quem sabe, né, se possa utilizar de uma melhor forma o nosso parque histórico tão bonito, né, um local tão bonito que merece essa atenção especial. Perfeito. A gente tem essa visão assim de que a partir do momento que esse equipamento público ele passe a ser gerido pela iniciativa privada, o número de usuários, o número de frequentadores, a possibilidade de turistas de outras regiões estarem visitando esse equipamento, ele se potencializa muito. Então, o município entendeu por oportuno ouvir o mercado. O que é que o mercado... É um equipamento que interessa ao mercado? Em que termos? Esse sentido que vai essa PMI, esse programa de manifestação de interesse, para ouvir todos os interessados, e aí o município busca desenhar a melhor proposta para daí pôr em licitação. Mas essa sim é uma vontade do município, e tomara que a gente tenha mais de um interessado. Vamos ver. Esse passo de publicação do edital é um passo preparatório, então, mas muito importante. Tomara que sim, né? Tomara que aconteça. E uma outra questão também, que é a recuperação dos rios do município, né? Esse projeto que também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dele. Como é que ele funciona? Como é que ele se dá, né? Essa questão, até porque a gente está, todos nós estamos bem mais voltados, em especial ao Rio Taquari, né? Mas tem outros rios também. Bem, ele começa com a medição da qualidade da água. E os resultados preliminares que o município tem sobre a qualidade da água do Rio Taquari, eles preocupam, mas eles não são alarmantes, como foi divulgado recentemente. Então, sim, o tratamento dos nossos rios, dos nossos afluentes do esgoto, são temas de fundamental importância, são muito relevantes. A gente tem feito essa análise porque a gente tem discutido com a Corsan. Lajeado é um dos municípios que não assinou a prorrogação do contrato com a Corsan pela ineficiência da Corsan no tratamento do esgoto. Então, é um tema super complexo que é importante estar sendo atacado de várias frentes. A gente tem feito o trabalho, então, mais complexo, que é a discussão do contrato com a Corsan, tem feito algumas ações por parte da Secretaria para ações paliativas nos afluentes, no Arroio do Engenho, no Arroio Saraquá, mas a qualidade mesmo, ela se modifica a partir do momento que a gente consegue fazer o tratamento do nosso esgoto. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, já trazendo aqui os ouvintes para a nossa conversa, o Tiago de Lajeado, em relação
ao tópico inicial da nossa conversa, que foi a Central de Polícias. Ele disse: por que não levar todo esse novo empreendimento das polícias para os bairros como Jardim do Cedro ou Santo Antônio? Tiago de Lajeado, que manda aqui o seu recado no 999787885. Sempre que se define o local para um equipamento de relevância, assim, ainda mais de segurança, se pensa inclusive no deslocamento. E ali, como eu falei anteriormente, esse local onde foi escolhido no São Cristóvão, ele tem um fácil acesso para a RS 130 e para a BR 386. Então, para chegar em qualquer ponto da cidade, é um ponto melhor localizado do que propriamente algum ponto do Jardim do Cedro, algum ponto do Santo Antônio. Isso acontece com praticamente todos os equipamentos de saúde. Em outro ponto, por exemplo, foi escolhido o Corpo de Bombeiros no Montanha, também por ser uma região centralizada e de acesso mais rápido a todos os cantos da cidade. Mais perguntas de ouvintes aqui. Deixa eu só verificar aqui o nome da ouvinte. Na verdade, ela não se identificou. Se puder se identificar, a gente agradece. A Cleusa do Centro. Agora sim, a Cleusa do Centro mandou a seguinte pergunta. Faltam lixeiras próximo à Casa Americana. Tiraram 2 grades, estão colocando tudo no chão. Também ela questiona a respeito de banheiros lá no Parque Ney Santos Arruda, né? E eu acho que inclusive, né, prefeito, um projeto de instalação de banheiros, isso? Sim. Esse é um tema que ele parece super simples, mas ele é complexo por conta da má utilização desses equipamentos, né? Mas sim, nós estamos trabalhando, nós queremos estar resolvendo esse assunto o mais breve possível. Então, estão sendo feitas cotações, estão sendo feitas análises das alternativas e acredito que a gente tenha, durante o mês de fevereiro ainda, a gente tem uma resposta para dar para a comunidade de quando e como serão instalados esses banheiros. Prefeito, tem também aqui na nossa live a Juliana Ribeira, que faz questionamentos em relação ao transporte coletivo de Lajeado. Ela diz que era melhor com a antiga empresa, no caso a Erenuder, diz que terminaram com a rede de linhas que tinha, acabaram com o transporte público em Lajeado. Ela gostaria que explicasse por que não tem ônibus em Lajeado em domingos e feriados, como Lajeado vai evoluir se voltou agora no tempo, ela diz. Então, enfim, ela vai adiante, é um grande texto que ela manda aqui na nossa live, mas nessa linha aí, reclamando em relação ao transporte coletivo de Lajeado, prefeito. Ok, perfeito. O sistema de transporte coletivo é um dos serviços públicos que no mundo inteiro ele está sendo muito questionado e passa por grande reformulação. O transporte coletivo, ele necessariamente tem a ver com número de usuários, então número de passageiros e quilometragem feita. Ter ônibus à disposição e não ter passageiro significa uma tarifa exorbitante. Então, a gente tem que ter uma tarifa adequada e para ter tarifa adequada tem que ter número de passageiros adequados e uma quilometragem adequada também. São vários elementos que compõem a tarifa. Então, o desequilíbrio de algum deles eleva a tarifa e acaba afastando os usuários. Nós não vamos conseguir, não é intenção, atender a todos os pedidos individuais. E sempre que vem uma recomendação assim, gostaríamos do ônibus no domingo. Perfeito. Quantas pessoas estão pedindo isso? Qual é o tamanho da rota? Se for comprovado, se for com esses dados, se o município perceber que sim, é vantajoso ter o ônibus, terá. Mas a reivindicação de uma pessoa isolada para usar uma linha em determinado local, ele prejudica todos os demais porque acaba elevando o valor da tarifa. Prefeito Marcelo, mas a Gladys de Lajeado, ela pergunta o seguinte, ela diz que ela acha que houve um pequeno equívoco na semana passada quando o prefeito falou sobre as obras de pavimentação da Avenida Hermes Jäger, do bairro Bom Pastor. Na ocasião, o prefeito havia dito que a fase de canalização já estaria concluída, porém ainda há um trecho considerável da vala na margem da rua que ainda está sem canalização. Ela, inclusive, mandou fotos aqui pra gente. Não era pavimentação, a gente falava da canalização e da abertura da Hermes Jäger, que ela é uma via muito extensa e são 3 pontos que não estão abertos. Eu realmente não passei agora na Hermes Jäger, então
Se não, é essa parte mais perto da Benjamin Constant, que estava levando essa intervenção da canalização. E se não está pronto, vamos acompanhar para estar concluindo o mais rápido possível. Adriana Rasch, gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito. Sou moradora do bairro Planalto e queria ver com o prefeito quando vamos ter mais atenção nos nossos bairros. O mato está tomando conta, fiz pedido para roçada e um terreno em frente à minha casa e até agora nada. Gostaria de dizer que as pessoas que vêm visitar Lajeado, a maioria visita os bairros antes de ir ver as belezas do centro. Faz 3 meses que fiz o pedido para roçada do terreno, no bairro Planalto, no caso, em frente à casa dela. Bem, sendo terreno, muito provavelmente esse é uma responsabilidade de algum particular, salvo se é área pública, e se é área pública é importante a gente saber aonde é para estar agindo. Mas, via de regra, o terreno, ele tem um proprietário e a responsabilidade pela roçada é desse proprietário, não do município. Sobre o bairro Planalto, a gente começa a conversar também, e talvez um dos primeiros campos sintéticos que ocorram agora, que sejam executados ao longo de 23, seja lá no campinho do bairro Planalto. Também ouvinte do bairro Santo Antônio, o Lair, ele disse que ouviu falar que seria talvez retirado o cemitério lá do bairro Santo Antônio, em frente ao Novo Tempo 1, e se isso é verdade, o que vai ser construído no local? Sim, está em processo a remoção daquele cemitério, e o objetivo do município é ampliar a área de lazer. Ela já tem lá o campo sintético, se trabalha para ter uma pracinha, e isso fica no entorno ali do posto de saúde, da creche. Nós temos intenção de construir também o CRAS, mais ou menos naquelas mediações de Santo Antônio. Então, são equipamentos públicos que passam a ser incluídos lá naquele grande espaço. E para onde irão os túmulos, prefeito? O cemitério municipal aqui do centro, ele passa constantemente pela reforma e pela construção de novas gavetas, né? E então os túmulos identificados eles vão para a gaveta tradicional, e as ossadas cujo parentesco ele não seja reconhecido ou não busque reivindicação, eles vão para o ossário municipal, então. Mais participações aqui. Bom, acho que o ouvinte disse que a Praça da Lial, que a grama está grande, que tem lixo jogado. Pergunta quem é responsável. Não sei se é a administração ou a empresa, mas das vezes que eu passei ali, inclusive já vi num sábado de manhã, mas aí é deixar claro aqui que é a população que não faz a sua parte. Eu fui um sábado de manhã fazer uma atividade da Unimed ali com a minha filha e fiquei apavorado com a quantidade de lixo que eu vi jogado, esparramado pelo parque no campo de gramado sintético ali. Impressionante. E aí fica difícil culpar, seja a empresa ou a prefeitura. Mas enfim, prefeito, quem é que é responsável ali? A responsabilidade é do município. Esse parque ele é municipal, essa grande área de lazer é do município. E há um processo de adoção do espaço pela Lial em andamento, mas sim, a responsabilidade é do município. E a gente pede a colaboração do usuário, né? É tão bacana quando a gente vê, por exemplo, os japoneses em jogos da Copa do Mundo que assistem o seu jogo e fazem questão de eles mesmos fazerem a limpeza do terreno, do espaço no estádio. É gesto tão simples, tão simpático. Tomara que a gente possa replicar, que a população possa replicar na utilização de qualquer equipamento público aqui da nossa cidade. A Dionísia Oliveira, ela disse o seguinte: precisamos de iluminação na rua Bernardino Pinto, pela RS 130, até já solicitada. Ela disse que até após o pontilhado no aguardo, ela colocou. E a Michele Bush, na mesma linha, na live, diz que no Jardim do Cedro não tem iluminação pública em várias ruas, porque as luzes queimadas não são trocadas. Sempre que se fala de rua, de iluminação, é importante trazer a rua. Nesse caso do Jardim do Cedro, fica difícil de pedir alguma ação, porque, e se a ouvinte puder trazer a rua, a gente pede a providência. E sobre a Bernardino Pinto, não nesse trecho que foi informado, mas no outro trecho, saindo da FOC, está sendo prevista a pavimentação da Bernardino Pinto e da Equador, que liga o Santo Antônio, a Equador liga o Santo Antônio
até o bairro das Nações. Então, essa é uma ação que em seguida, deve estar indo para a licitação também. O ouvinte aqui pergunta se os carnês do IPTU serão entregues em casa. Sim, né, prefeito? Com o correio, né? Até, acho que a primeira quinzena de fevereiro, né? Isso, pelo correio. E também pode ser acessado pelo site da prefeitura para impressão e pagamento. A Traude pergunta quando será inaugurada a clínica do Canil Municipal e quando será construído um gatil e contratado mais uma veterinária. Ela que é do bairro São Bento. Essa foi dada a ordem de início agora da construção da clínica. Eu não tenho comigo agora o prazo de execução, mas então os serviços estão iniciando e eles ficam lá perto do canil municipal hoje existente. E, prefeito, aproveitando aqui para falar de um assunto regional, porque a gente conversou ontem com o Pedro Capelupi, que é o novo secretário estadual de Parcerias e Concessões. Já tivemos uma audiência com muitas autoridades da região lá em Porto Alegre, com esse secretário que mal assumiu o posto. Um tema muito importante que trata sobre a RSC 453, a ERS 129, ERS 130, a 128 também, a Via Láctea, enfim, e também a questão do Free Flow. Ontem o secretário estadual nos disse que acredita que tem grande chance de acontecer o Free Flow, que seriam os arcos, não mais a necessidade de praças de pedágio, que sempre é um grande problema, mas também que o projeto não vai se começar do zero, vai se aproveitar o que tem e vai se analisar outras melhorias. Como é que o prefeito está vendo essa movimentação das autoridades? Sei que o prefeito não participou dessa audiência, parece que a ANVAT, a AMAT também, as regiões aí lideradas pelos prefeitos vão querer encontros. O que dá para falar sobre essas negociações desse tema que é fundamental para o desenvolvimento regional? Sim. A nossa posição, Ricardo, ela é a mesma da posição do ano passado. Ou seja, a concessão é fundamental e nós defendemos que que não se condicione a concessão à regulamentação do Free Flow. Esse passo de regulamentação ele é importante, mas existe um bom caminho a ser percorrido ainda. No nosso entender, o edital ele tem que ter sequência, prevendo que assim que essa novidade esteja disponível, ele seja incluído nessa concessão, mas que a gente possa, o quanto antes, estar trabalhando, tá correndo atrás, porque é a forma que se tem para a melhoria da qualidade das rodovias. E é importante a mobilização regional, é importante que cada representatividade defenda a sua gama de atuação. Então, a SIC, os representantes das transportadoras, enfim, é muito relevante. Por outro lado, os municípios, sem dúvida, eles têm toda essa legitimidade, eles representam a população, as cidades, eles também serão ouvidos e também estarão fazendo os movimentos necessários para que a gente tenha obras e tarifa. E como a gente falou antes do transporte coletivo, isso também se aplica nas rodovias. É muito importante que a gente tenha obras viáveis, obras plausíveis, para que o valor da tarifa ele fique acessível. Não adianta ter um plano mirabolante, algo extraordinário, e o valor da tarifa ficar muito elevado e isso prejudicar toda a comunidade. Então, a atuação da ANVAT e dos municípios e Lajeado não vai se furtar de estar participando, de estar fazendo as conversas, vai nesse sentido, né, de que a gente tenha obras necessárias e tarifa adequada. Mas o prefeito de Lajeado é a favor do Free Flow? Eu sou a favor da concessão de antemão. E, sim, depois que as tecnologias forem postas em execução, tudo que é de tecnologia, ela acaba gerando uma melhoria no serviço. A minha consideração é só que não vale a pena esperar esse processo do Free Flow estar regulamentado para que a gente tenha o edital na rua. A minha posição é de que a gente tivesse já no ano passado realizado esse leilão. Muito obrigada, prefeito Marcelo Calmo. Tem mais perguntas chegando aqui de ouvintes, mas em função do tempo, né, a gente não vai conseguir atender a todas. Uma boa viagem aí para vocês, bom fim de semana, bom planeta. Vai sexta e sábado? Sexta e sábado. Então, sábado a gente se encontra por lá. Calculem. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.